Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas Nós vamos, na verdade, hoje ter a última aula dessa matéria, né? Porque a matéria, ela se propõe a estar comentando os evangelhos, né? Os evangelhos nós chamamos daqueles 4 primeiros livros do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, essa sequência, pelo menos que está nas nossas Bíblias, né? Mas nós já discutimos e hoje eu vou fazer uma pequena revisão, até para relembrar, como é a última aula, eu vou fazer uma revisão, né, dos 3, mas uma coisa bem pontual mesmo, tá? E aí a gente entra no comentário do Evangelho de João, que foi o último que ficou, né? Como eu falei, a sequência é essa das nossas Bíblias, mas não quer dizer que eles foram escritos nessa sequência, né? A gente chama de ordem cronológica. Não quer dizer que Mateus está primeiro, foi escrito primeiro, né? Que Marcos está em segundo, foi escrito após. Enfim, não é essa ordem cronológica, né? A gente já viu lá que o Mateus, como ele pretende anunciar o Evangelho aos judeus, então ficou ali para fazer essa ligação, né, do Antigo Testamento, que é um documento, um livro sagrado, né, para os judeus. Então ficou ali no primeiro fazer esse link aí do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Os evangelhos, então, como nós falamos, a palavra, o termo evangelho lá no original quer dizer boas novas, né? Boas notícias, ou notícias alvissareiras, né? Se vocês forem procurar aí nos seus significados, tem esses entre outros. Nós falamos também que a palavra evangelho foi usada, né? Ou foi usado essa palavra na igreja primitiva, lá nos primeiros anos da igreja, se referindo ao próprio Novo Testamento, tá? E aí eu dei todas as referências, né? Os que fizeram anotação, só recorrer lá vocês acham. Mas se quiserem também, Romanos capítulo 1, verso 1, por exemplo, né? Romanos capítulo 1, verso 1, 9 e 16. Todos no capítulo 1, verso 1, 9 e 16, vai estar lá o termo evangelho, só que se referindo ao Novo Testamento. Então a igreja primitiva também usou esse termo para se referir a todo o Novo Testamento. Mais especificamente, esse termo se refere às Boas Novas, que faz sentido, né? O Novo Testamento todo, né? Todos os livros do Novo Testamento são notícias boas, são notícias novas, são boas novas, porque todos os livros vão falar de alguma maneira da mensagem de Cristo, só que em forma de carta, porque foi direcionado a uma igreja, né, em forma de instrução pastoral, né, as cartas pastorais lá que nós chamamos, o Apocalipse. Então todos esses livros, de alguma maneira, derivam, né, do ensino de Jesus, da mensagem de Jesus, que está mais registrado, está registrado, melhor dizendo, de uma forma mais, não é biográfica, né, porque os evangelhos eles não pretendem contar a biografia de Jesus. Os evangelhos foram registrados para estar mostrando para os públicos que nós vamos ver daqui a pouco, ou rever, né, sobre a obra, a natureza e a missão de Cristo, não necessariamente detalhes da sua vida. Tanto é que Jesus aparece lá nos evangelhos, né, nascendo até lá 2 anos mais ou menos, depois aparece com 12 anos e depois aparece com 30 anos. Né? Então você tem esses saltos, esses recortes na vida de Jesus. A biografia de uma pessoa não, a biografia conta detalhes, né, em toda a vida e tal. Então, os evangelhos não pretendem contar a biografia de Jesus, e sim contar a sua obra, sua missão e a sua natureza. E como eu falei, cada evangelho tem um público-alvo. Mateus, ele foi escrito para os judeus, né? E a gente viu lá toda uma preocupação de Mateus, trazendo genealogia de Jesus, né? Tem lá os seus motivos, porque para os judeus isso era importante. O Marcos, ele foi escrito para o público romano, né? É o evangelho mais curtinho que tem, mais conciso, né? Mas ele é mais intenso do que os outros, né? Então mostra Jesus aí como esse servo,
né, servo, mas que tem todo o poder sobre a morte, sobre os demônios, sobre a natureza. É muito intenso o evangelho de Marcos, né? O de Mateus eu nem falei, mas pretende mostrar Jesus como rei mesmo, o Messias, que era aguardado por todos os judeus, né, durante todos os séculos lá para trás, desde a época de Abraão, enfim. E aí a gente vê o evangelho de Lucas, né, o terceiro evangelho, ele direcionado ao público grego, né, ou seja, aos gentios, por assim dizer, e aí mostrando Jesus como um homem perfeito, né, a sabedoria de Deus, né? Então os gregos eles tinham esse anseio também, né, pela sabedoria, pela perfeição. E aí o Lucas ele mostra, ele conta a obra, a natureza de Jesus, mas direcionado a destacar isso, né? A perfeição de Jesus, a pureza de Jesus, né? A sabedoria de Deus, que é o próprio Cristo. Então a gente vê esses três evangelhos direcionados a esses três públicos diferentes. Eles são chamados de sinóticos, os três, tá? Por quê? São semelhantes. A palavra sinótico, né, quer dizer semelhante ou sob o mesmo olhar. Quer dizer, eles têm passagens semelhantes, não são idênticos, mas o que tem em Mateus, muitas vezes tem Marcos, tem Lucas, o que tem Lucas, tem Marcos, tem em Mateus. Dos três, Lucas ele é o mais completo no sentido que Lucas, enquanto Marcos e Mateus foram testemunhas oculares de Cristo, né? Mateus foi um discípulo de Jesus, né? O apóstolo lá, então conviveu com ele. Marcos teve contato também com Jesus, mas ali no finalzinho do seu ministério, da sua vida e tal, mas foram testemunhas oculares. Lucas não, ele é um médico, né? Isso na época não era qualquer um que tinha formação, né? Como Lucas tinha. Então era uma pessoa culta, era um historiador, ele investigou, ele fez entrevista, ele pesquisou. Então inclusive ele fala isso logo no capítulo 1, lá, verso 1 ao 4, se não me falha a memória, ele diz, né, que ele empreendeu, ele pesquisou, ele investigou, né, a vida de Jesus. Então ele tem um relato muito mais detalhado. É bem interessante que ele, por exemplo, ele conta 13 parábolas a mais do que Mateus e Marcos, né? Porque ele fez toda essa investigação. Então assim, todos os ensinos de Jesus é mais completo. Ele é. E o interessante é isso, né? Então Mateus ele omitiu algumas coisas, Marcos também? Sim, eles tiveram lá suas razões para fazer isso, né? Mas não quer dizer que eles estão errados em fazer isso, né? Como o público era diferente, eles decidiram contar, né? Ou no olhar que eles tiveram, porque isso é interessante, como Deus ele tem essa habilidade, por assim dizer, né, de preservar as características do escritor na sua capacidade intelectual, né, na sua forma de escrever, e mesmo assim é inspirado por Deus, ou seja, os escritores escreveram exatamente aquilo que o Espírito Santo queria que eles escrevessem. A Bíblia toda, né, não são os evangelhos, mas a Bíblia toda ela é inspirada, ou seja, cada palavra, cada verbo no seu tempo, cada termo, de fato foi escrito como Deus quis, mesmo Deus respeitando todas essas peculiaridades, essa diversidade, essas características de cada escritor em sua época. Isso é fantástico, né? É uma coisa inexplicável, não tem como a gente estar entendendo isso, só para a gente entender como esse livro ele foi escrito por seres humanos, né? Nas suas, como eu falei aqui, nas suas características, mas ele é perfeito, não tem, a Bíblia é inerrante, é infalível, né? Não contém erros doutrinários, pessoas que não se conheceram, são quase 40 autores, 1500 anos de Gênesis a Apocalipse, culturas diferentes, línguas diferentes, tempos diferentes, muitos deles não se comunicaram, e a gente percebe então que a Bíblia ela não tem como ser um produto, um resultado de uma elaboração humana, embora Deus usou os seres humanos para escrever. Então assim, a Bíblia é um mistério em certo sentido, né? Embora seja a revelação de Deus, né? Então fica até quase que uma contradição de termo, né? É um mistério, mas ao mesmo tempo é uma revelação. Mistério de como se deu todo esse processo. Nós não conseguimos investigar isso, né? A gente investiga outras coisas da formação da Bíblia, mas como se deu isso na mente dos escritores, aí não tem como, é só Deus mesmo, né? Para entender, ou melhor, foi ele mesmo que startou, que conduziu esse processo, então cabe a ele só conhecer as profundezas e a totalidade desse processo. Mas enfim, o que eu quero dizer é isso, né? São 3 escritores sob olhares
diferentes, mas mesmo assim tem semelhanças, é por isso que são chamados sinóticos. E aí sim, hoje nós vamos estudar o Evangelho de João, que embora seja também evangelho, mas ele destoa, ele difere um pouco desses três. É por isso que não entra na categoria de sinótico, ou seja, não é semelhante. Ele já vem falando assim de coisas que nenhum dos três falaram, da forma que abordou, com a intensidade que abordou. Então, só recapitulando, enquanto Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos e Lucas escreve para os gregos, João escreve para a igreja, né? Falando de Jesus para a igreja, para os salvos, para os discípulos de Cristo. Então, se no tema de Mateus, Jesus era o rei, Messias esperado, se no de Marcos era o servo sofredor, se em Lucas era o homem perfeito, o tema do como o João, né, fala de Jesus é o Deus homem, quer dizer, Jesus sendo o próprio Deus. Esse é o tema do Evangelho segundo escreveu João. Esse é o termo, né? Segundo João, né? Evangelho segundo João. Que na verdade o Evangelho não é de Mateus, não é de Marcos, e nem é de Lucas e nem de João. O Evangelho é de Jesus, né? Mas aí a gente fala Evangelho segundo João, ou seja, segunda a escrita de João, né? E aí ele vai falar de Jesus como o próprio Deus, né? E é bem interessante. Até como ele começa, daqui a pouco a gente vai ver alguns textos bíblicos aqui. Preparem a caneta para anotar e a Bíblia também, né? Para a gente ir junto. E vocês, à medida que eu vou falando, vocês vão aí interagindo, perguntando e tudo mais, tá? Então vamos lá. Evangelho segundo escreveu João, né? O Evangelho de João. O autor já está entregue aqui, né? É o próprio João. O tema, Jesus, o Filho de Deus. Tá? Quando foi escrito esse evangelho? Não tem uma data exata, tá? Tem aí aproximada, né? Aliás, não é nem tão aproximada assim. Quer dizer, não é aproximada para nós, que temos tudo exato, né? Porque quando a gente fala de documento de 2, 3, 4, 5 mil anos atrás, assim, 10, 15 anos não é uma distância muito grande, né? A gente fala aproximado porque os antigos não tinham essas medições precisas que nós temos. Hoje a gente pode falar, esse livro foi escrito em tal dia, tal hora, em tal lugar, minuto, foi publicado assim, quer dizer, a gente tem todo uma precisão, né? Antes não tinha, né, amadas? Então a gente fala assim, foi por exemplo, aqui do ano 80 ao 95. André, mas entre 15 anos não tem uma data mais certinha não, mais aproximada? Não tem. Não tinha como medir. Às vezes, alguns livros da Bíblia a gente crava mesmo, foi no ano X. Por quê? Porque houve algum evento histórico. Aí no evento histórico, aí a gente consegue identificar, né? Porque aí você tem até mesmo outros relatos da história da humanidade que vão confirmando, né? Corroborando, fortalecendo aquela data lá e tal. Mas em alguns casos não, a gente não briga por causa de data, né? Tal teólogo, tal escritor, ele falou que foi no ano tal, aí o outro falou 2 anos ou 3 anos depois. Tá tudo certo, são aproximados, né? A Bíblia não se preocupa com essas precisões, que é muito mais, como eu disse, do nosso tempo, tá? Mas só para falar, a data que foi escrito esse Evangelho segundo João foi entre o ano 80 e o ano 95, tá? Quer dizer, o primeiro século ainda ali, né? João foi o último apóstolo a morrer, não morrer de morte matada, como a gente fala, mas de morte morrida. A gente vai ver no final do Evangelho aqui, né? Ou seja, ele não foi martirizado. O único apóstolo que não foi martirizado, que não foi morto, né? Assassinado, não foi ali como um mártir. Ele morreu de morte natural com quase 100 anos. Alguns dizem aí 99, alguma coisa assim, 99 anos, né? Lá no ano também 98, 99. Então, a gente também sabe dessa data da morte de João, mas quando ele escreveu não se sabe muito certo. Aliás, ele escreve mais 3 epístolas e o livro de Apocalipse. Então, João, esse apóstolo de Cristo, ele escreve 5 livros, né? O Evangelho, 3 epístolas e o livro de Apocalipse, quando estava preso lá na ilha de Patmos. Enfim, já falei que o público-alvo é a igreja, né? Então o Evangelho segundo João, ele é peculiar, ele revela mais a fundo o ministério da pessoa de Jesus, né? Ele mesmo, o próprio João que se identifica como o autor do Evangelho. Olha que coisa curiosa, né? Vamos lá no capítulo 21, lá no finalzinho, capítulo 21, o último capítulo lá do livro, só para a gente confirmar essa informação aqui, que ele mesmo, né, se identifica como o autor do Evangelho. Olha só, capítulo 21,
último capítulo, verso 20 ao 24. Olha como ele deixou registrado aqui, bem curioso. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é o que há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Porque Jesus tinha falado para Pedro, né, que Pedro ia ser levado na sua velhice para onde ele não queria. Aí ele viu João passando e falou: mas e esse aí? Vai ser o que dele? Pedro é bem curioso, né? Até aqui Pedro aparece como sendo uma figura bem pitoresca, né? Bem curiosa, quer dizer, queria saber da vida do outro, né? E ele vai morrer também, eu vou ser levado, ele também. Aí Jesus responde bem interessante no verso 22, ó. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Olha a resposta de Jesus, né? Tipo assim, cuida da tua vida, rapaz. Você quer saber da vida do outro? É que Jesus talvez não era muito mal educado. Aliás, não era mal educado como nós somos muitas vezes, né? Responde assim, né? Mas mais ou menos foi isso que Jesus disse aqui, né? E agora que coisa interessante, ó. Jesus falou um negócio, foi Jesus que falou, e se entendeu de outra forma. Imagina a gente, né? Porque às vezes eu me preocupo, mas tem hora que eu me consolo nessas passagens, né? Que a gente fala uma coisa, a pessoa entendeu nada a ver. Oh, meu Deus do céu, mas será que eu falei alguma coisa errada? Mas olha o que aconteceu com Jesus aqui, ó. E ele falou assim: e se eu quero que ele fique até que eu venha? O que te importa? Aí o verso 23 diz assim: divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus não disse que ele não ia morrer. Olha só, ele disse: o que importa você se eu quiser que ele fique até que eu volte? Olha o que eles entenderam. Ah, Jesus disse que ele não ia morrer. Perceberam, amado? Aí diz assim, ó: Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? O texto diz, ó, Jesus não disse isso, e o povo, né, entendeu outra coisa. Aí o verso 24, que é a confirmação aqui, ó: este é o discípulo que testifica dessas coisas, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então ele mesmo se identifica, ó: sou eu que estou escrevendo isso aqui, o próprio João, né? Bem interessante essa informação, pelo menos eu acho, né? O próprio autor, ele confirma ali, ó: sou eu que estou testificando disso, sou eu que estou escrevendo isso, né? Eu que sou a testemunha ocular aqui. Então João tem essa peculiaridade. O propósito do evangelho, segundo João, é claro, né? E assim, é muito claro e está registrado. Qual o propósito? Por que João escreveu este evangelho? Já tinha Marcos, eu até acabei não recapitulando, mas Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, depois Mateus e depois Lucas. Então se já tinha 3 evangelhos, para que escrever um 4º evangelho? E aí tem o propósito aqui, no capítulo 20, verso 31. A gente estava no 21, é só voltar uma paginazinha da Bíblia aí. A gente vê o propósito aqui bem definido. Por que João escreveu esse evangelho? Qual o propósito? Qual a finalidade? E aí ele coloca aqui, ó, no capítulo 20, aliás, vou ler desde o 30, tá? 30 e 31, ó. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, antes que a gente continue. Sinais, esse termo, no Evangelho de João, né, o termo original lá é semeion. O que são os sinais que a gente vai ver no Evangelho de João? São 7 aqui, são muitos, né? São marcas distintivas de Deus, ou seja, são milagres que Jesus realizou. Esses milagres era como se fosse um carimbo de Deus, porque assim, tem milagres, amadas, que você pode ficar em dúvida: será que foi Deus? Será que não foi? Então você tem o Antigo Testamento, né? Até magos lá fazendo algumas coisas lá e tal, enfim. E alguns a gente duvida, a gente fica meio naquela, né? Não foi tão claro e tal. Mas esses sinais que Jesus operava, eles eram inequívocos. Eram marcas distintivas de Deus. Então, esse termo sinais, no Evangelho de João, ele quer dizer isso: marcas distintivas de Deus. É um sinal, é um carimbo, é uma marca, é um crivo de Deus, aprovando, no caso, Jesus como sendo o enviado. Então a gente vai ver que esses milagres têm esse propósito, que é o verso 31 que diz, ó: estes, porém, né, os milagres, Jesus fez muitos outros, ele disse, mas esses, porém, ou seja, os que foram registrados aqui,
Eles foram escritos, olha a finalidade, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Percebam os termos, para que vocês, esses sinais, eles foram registrados, embora Jesus fez um monte de outros, mas os que foram registrados aqui têm uma finalidade, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, ou seja, o enviado, o Messias, e para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus. O termo Filho de Deus também, Mateus fala isso no capítulo 16 lá, né? O termo Filho de Deus quer dizer literalmente, e quer dizer a mesma coisa que Deus. Filho de Deus é Deus, né? Quem poderia ser filho de Deus? Deus. A gente não tem um ditado no nosso meio? Filho de peixe é o quê? Não sei se alguém falou, mas deve ter pensado. Peixinho, né? Por que a gente tem esse ditado, filho de peixe é peixinho? Ué, porque filho de peixe não pode ser tartaruga, não pode ser jacaré, né? Porque é natureza. O que um peixe gera? Outro peixe. É natureza. O que Deus, o Pai, gerou? Deus gerou, não criou, tá? Então a gente precisa prestar muita atenção nesses termos aqui. O próprio Novo Testamento, lá em Hebreus, outros livros também, mas me recordo agora em Hebreus, vai falar que Jesus ele foi gerado, né? Aliás, os evangelhos contam isso, né? Gerado no ventre da Maria. Gerado, no caso de Jesus, não é criado, tá? Todos os seres humanos foram gerados como resultado de uma criação. Jesus, não, ele é gerado, mas ele não foi criado. Ele foi gerado no sentido que foi lhe dado um corpo. Isso está escrito em Hebreus capítulo 10. Tanto é que ele é chamado de o unigênito do Pai. Unigênito quer dizer único gerado. Então, o único ser humano gerado por Deus, o próprio Espírito Santo, no ventre de Maria, gera um corpo para Jesus, que se fez homem, né? A Bíblia é harmônica, porque ela vem contando isso ao longo do Novo Testamento, né? Aliás, desde o Antigo. Mas aí ele foi gerado pelo Espírito Santo, esse ser humano, sendo o único gerado pelo próprio Pai, pelo próprio Deus, né? Ou seja, Deus de Deus, né? Ele é Deus de Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade. E a gente, na nossa crença, nós sabemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É Deus. E quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é outra história, é um negócio complicado que a gente vai estudar daqui um pouquinho para frente, né? Logo, talvez até a próxima matéria, não sei, vamos ver. Mas enfim, só voltando um pouco aqui. Então, qual é a finalidade e propósito desse evangelho? Para que, aliás, qual é o propósito dos milagres? A gente até descobre aqui no texto, amados. Os milagres devem servir para quê? Para provar que o pregador, o pastorzão lá, o profeta é de Deus, né? Serve para quê? Para que Deus confirme o ministério na minha vida. Para que servem os milagres? Para estar chamando as pessoas para a igreja? Para que serve o milagre, amados? Para estar promovendo algum homem diante do povo, confirmando a chamada de Deus, né, na vida de uma pessoa que o milagre é operado? Não. O milagre deve servir para que as pessoas creiam mais em Cristo, ou creiam em Cristo, se relacionem com Cristo. Amem a Cristo, desejem conhecer a Cristo. O milagre tem esse propósito final, embora socorra a pessoa lá no desespero, na agonia, na enfermidade, sei lá, né? Na beira da morte. O milagre ele tem esse efeito na vida da pessoa no sentido mais objetivo. Mas a finalidade dos milagres, está escrito aqui, é para que as pessoas creiam em Jesus, para que elas possam reconhecer que Jesus é Deus. E crendo nisso, vão ter vida eterna. É o texto, eu só estou aqui, né, traduzindo o texto para vocês. Não é nem tradução, só me explicando um pouquinho aqui, tá? Mas vamos lá. Ele fala, né, o Evangelho de João, ou João, da natureza de Cristo. Vamos para o capítulo 1, amadas? Vamos lá? Capítulo 1. Então ele já começa falando aqui, ó, de Jesus como sendo o próprio Deus. Então, lembra Mateus? Filho de Abraão, filho de Davi, né?
Já vai falando assim, ó, ele é da linhagem de Davi, ele é judeu também e tal. Aqui João já fala assim, ó, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Começou assim já. Jesus é Deus. Ele começa falando seu evangelho dessa forma, tá vendo? Como a gente identifica facilmente aqui a questão do tema e do propósito, né? Dele escrever aqui para a igreja, Jesus é Deus. Né? Então é bem interessante. Capítulo 1, verso 1. Olha o verso 14, também do capítulo 1, do 14 ao 17. Ó. E o verbo, que ele vai falar que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele a quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, ó, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude, com a graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, olha que coisa interessante, como João já começa dizendo, ele é Deus, né? E ele fala não só da natureza de Cristo sendo Deus, mas da pessoa e divindade de Cristo. Capítulo 8, verso 42. Vamos lá? 8 e 42. Vamos passear um pouquinho aqui no livro. A gente vai para frente e para trás, mas a gente chega no final depois. 8 e 42. Esse tema eu acho muito interessante. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Olha o termo que Jesus usa. Eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Olha o termo aqui, ó. Saiu e veio de Deus. Ou seja, de dentro, amados. Ele saiu e veio de Deus, o Pai, né? Ou seja, Deus de Deus. Alguns perguntam assim: André, no céu, quem que a gente vai ver? No trono, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são tão harmônicos, são tão perfeitos, são tão homogêneos, que nós vamos ver Deus. Não é Deus. Ah, mas não são três? Então, mas na perfeição, eles são tão perfeitos que é um Deus. Agora também a Bíblia não fala e a gente não tem a noção. A gente está falando de Deus, né? Não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com aquilo que a gente tem de experiência humana. Deus, ele vai nos surpreender e nós vamos viver eternamente maravilhados com Deus, amigos. Não vai ser tipo assim, porque uma coisa é aqui na Terra. Você tem experiência com uma coisa 2, 3, 4 vezes e já vai perdendo a graça, não vai perdendo. Pode ser comida, pode ser lugar, pode ser o que for. A primeira vez você se espanta, né? Então, só que a segunda experiência já não é mais como a primeira. A terceira já não é tanto, a quarta não é tanto, a quinta já vai perdendo a graça. Mas com Deus, eternamente, nós vamos ficar maravilhados, porque é um ser absolutamente, assustadoramente inexplicável. Ao mesmo tempo que é assustador, porque é um Deus infinito e imenso, mas é adorável, né? Então, assim, nós estamos falando de um ser que nós não temos noção de quem é. Na experiência humana não tem como. Não tem como a gente... O que nos maravilha? O milagre? Milagre é nada perto da face de Cristo que nós vamos ver. Ah, mas a vida eterna, a plenitude do nosso corpo, da nossa vida, isso vai ser coisa de menos importância. Todos nós vamos cair de joelhos olhando para esse ser puro, santo 3 vezes, né? Lindo. A gente não tem palavras, na verdade. Falta-nos literalmente palavras. E a gente não tem capacidade, embora seja fértil a mente do ser humano, mas o mais fértil ser humano que existe ou existiu ou existirá à face dessa terra não tem condição de elaborar esse Deus, não tem como, tá? Então, só para a gente entender aqui essa ideia, né? Eu saí e vim de Deus. Olha o capítulo 10, verso 30, que fala algo semelhante também. 10 e 30, diz assim: eu e o Pai somos um. Olha Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Ele não está falando de uma pessoa, são 3 pessoas, mas é uma mesma natureza, é uma mesma essência,
é o mesmo Deus. Tá vendo como o negócio já vai ficando para nós um pouco complicado? Porque o que a gente tem que ao mesmo tempo é um e mais de um. É um só, mas é mais de um. Nessa unidade, não temos isso. O ser humano se aproxima mais ou menos disso, né? No sentido que a nossa constituição é material e imaterial. Todo ser humano é material e imaterial. Nós temos a alma, o espírito, o corpo. Então a gente já percebe aqui, ó, que também a gente tem... Deus nos criou com essa imagem e a sua semelhança nesse sentido, né? Mas enfim. Aí eu vou falar com vocês aqui, pretendo falar nesses 20 minutos restantes, sobre, no Evangelho de João aqui, evidências da divindade de Cristo. 3 coisas eu pontuei aqui. Nós vamos falar sobre a identidade de Cristo, sobre a missão de Cristo, sobre a natureza de Cristo, aqui no Evangelho de João, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou falar da identidade, se vocês quiserem anotar aí, identidade. Aquilo que identifica Cristo, né? Aquilo que o próprio Cristo fez e apontou para ele. Lembra que nós lemos no capítulo 20, verso 31, né? Que os sinais, eles apontavam para Cristo? Por que eu estou dando ênfase nisso? Né? Já falei até em outras aulas. Porque nós, cristãos brasileiros, pentecostais principalmente, nessa cultura mística, a gente dá muito valor ao milagre, ao extraordinário, né? Essa coisa de... Muitas igrejas têm isso como chamariz, né? O milagre, e as pessoas ficam pensando que a finalidade da vida cristã é viver milagres, é ter experiências com milagres, né? O ápice da vida cristã, ou o termômetro da espiritualidade, né, é viver milagre, alcançar milagre, e as pessoas ficam nessa paranoia, nessa loucura, achando que a vida cristã consiste nisso, ou que Jesus morreu na cruz do Calvário para que a gente experimentasse esses milagres, vendo anjo, sabe, vendo curas extraordinárias, e é até meio estranho, né, porque se a pessoa fala assim, não, todo dia Deus faz um extraordinário na minha vida, então deixa de ser extraordinário e passa a ser ordinário. Tudo que é cotidiano e tudo que é muito, não é extraordinário. Extraordinário é aquilo que foge mesmo da ordem. É raro. O milagre é raro. Não é todo dia, meu Deus do céu. Da forma como, né, as pessoas, elas muitas vezes pensam e pintam para mostrar uma espiritualidade que muitas vezes não tem. Na grande maioria das vezes é mentirosa. A pessoa se engana e quer enganar os outros, enfim. Mas a questão é do termo que a gente tem... Aliás, da ideia, né? É até um provérbio chinês, se não me falha a memória, é um provérbio chinês, que diz assim, ó, o sábio aponta para a lua e o tolo fica olhando o dedo do sábio. Ou seja, os milagres apontam para Cristo e as pessoas ficam olhando para o milagre. Não é um milagre, mas é o Cristo, é a pessoa de Jesus, é com Ele que nós nos relacionamos. Eu não corro atrás de milagres. E os milagres não são a finalidade da minha vida. E Jesus fez os milagres, e há 7 milagres. E é proposital esse número 7, né? Porque biblicamente, via de regra, tem as suas exceções, os números eles têm também seus significados. Não estou falando que todos os números que aparecem na Bíblia têm um significado. Mas alguns sim, e o número 7 é um deles. Né? E eu não estou falando também que toda vez que aparece o número 7 ou a palavra 7 na Bíblia tem alguma coisa por trás. Não é isso. Agora, em algum Apocalipse, né, e aqui no livro de João, por exemplo, aparecer 7 milagres, isso diz respeito à plenitude, à perfeição, tá? 7º dia Deus descansou. 7 na numerologia bíblica, não se assustem com esse termo, tá? Numerologia, que a gente remete sempre ao misticismo, né? Essa questão de numerologia. Mas aqui está falando do estudo do significado dos números na Bíblia, tá? Então a gente também tem isso aí na teologia. Mas como eu falei, cuidado para não cair nesse misticismo achando que tudo quanto é número aqui tem um significado por trás, não é assim. A questão é 7 sinais que eles apontam para características ou apontam para a divindade de Cristo. O primeiro está no capítulo 2, verso 1 a 11, então eu vou passar para vocês aqui as referências, anotem aí, tá? E eu falo que milagre foi, né? Então o primeiro aparece no capítulo 2, verso 1 a 11, que é onde Jesus transforma a água em vinho. É o primeiro milagre registrado na vida e no ministério de Cristo, tá? Então, água e vinho, capítulo 2, verso 1 a 11, foi um casamento, né? No capítulo 4, versos 46 ao 54, o segundo milagre registrado, opa, coisa boa, o Iris está chegando na segunda aula aqui, mas está vindo, ó.
Vamos lá, meu amado. Está no final, mas tá... Isso, coisa boa. Rapaz, mas aparece essa foto essas horas para mim aqui do Íris, ó. Colocou uma foto de capa aqui, ó. Que eu tô pensando no churrasco. Mas vamos lá, Íris. Não sei se está ouvindo a gente aí. Bora junto. Coisa boa, hein? Capítulo 4 de João, né? Versos 46 ao 54, é o segundo milagre, que é a cura de um menino, tá? A cura de um menino aparece aqui no segundo milagre registrado, né? O capítulo 5, verso 2 ao 18, tem um terceiro registro de milagre, que é a cura de um paralítico, né? Aquele famoso paralítico de Betesda, lá no tanque de Betesda, tá? Então esse é o terceiro milagre que aparece. Terceiro sinal, se vocês quiserem até anotar sinal é melhor, até para falar aquilo lá que eu... confirmar o que eu falei lá, né? Os sinais, eles são marcas distintivas de Deus. O quarto registro, né, de um sinal, dos sinais registrados por João, no capítulo 6, verso 1 ao 15. E aí, lógico, depois vocês vão ler tudo isso aqui. Isso aqui é tarefa de casa, tá? Tarefa de casa, né? A gente dá tarefa de casa aqui também. Multiplicação dos pães e peixes. Esse é o quarto sinal, a multiplicação dos pães e dos peixes. O quinto sinal está no capítulo 6 também, só que do verso 16 ao 21. Tá? Então, capítulo 6, verso 16 ao 21, tem aqui o quinto sinal, que é Jesus andando sobre as águas. Né? Então, Jesus andando sobre as águas é o quinto sinal. Capítulo 9, verso 1 ao 41. Tem aí o sexto sinal, que é a cura de um cego de nascença. Isso é muito importante, porque o cego de nascença, ele tinha algo por trás na cultura lá que acho que eu não consigo explicar agora porque o tempo está curto. Tá? Mas o cego de nascença é bem específico. Jesus curou outros cegos. Mas esse cego de nascença aqui, só na cultura, na mente judaica, né, ele só podia ser curado pelo Messias. Diga, irmã Irene. Deixa eu abrir aqui seu áudio aqui, deixa eu ver se eu consigo. Consigo ou não? Calma aí, deixa eu ver aqui. Ih, amada, acho que eu não consigo não. Abre aí o áudiozinho, tem um microfonezinho aí, ó. É só clicar nele que abre. Vamos lá. Clica no microfonezinho e ele abre. Não tá indo? Dá uma saudação. Amada, mas aqui eu não sei por que eu não estou conseguindo aqui abrir o seu áudio. Mas aí tem... Clica na tela, não sei se é computador... Se é celular, clica na telazinha, vai aparecer um microfonezinho. Que aqui eu não estou conseguindo desbloquear, não. Não está conseguindo aí, não, amada? Deixa eu ver. Vamos nós aqui. Calma aí. Eu disse que quem queria falar ia falar, né? E agora? Não sei porque aqui eu não estou conseguindo, não. Desbloquear, enfim. Mas vamos ver. Não consegue mesmo por aí, amada? Depois, tá bom, depois fala lá no grupo, põe no grupo, que por lá eu respondo, tá? Mas não esquece, manda lá no grupo, que aí o pessoal tem aí a sua... Que pena, hein? Não sei por que eu não estou conseguindo aqui desbloquear. Deixa eu ver aqui se eu consigo outro recurso aqui, ó. Vamos lá. Aqui não consegui. Amada, é só a irmã que acho que consegue aí desbloquear seu microfonezinho. Tudo isso é gravado, que aqui é ao vivo e a cores para todo o Brasil, né? Acho que por aqui não consigo, não. Mas, enfim, tá bom, tá? Depois a irmã manda lá, tá? A pergunta, tudo bem. Então, vamos seguir. O cego de nascença, né, que eu falei, que é o capítulo 9, verso 1 ao 41. E o sétimo sinal, o sétimo milagre, que é o capítulo 11, tá? Verso 1 ao 46, que é a ressurreição de Lázaro. Então, esses são 7 sinais no Evangelho de João, né, que aparecem como sendo esses milagres, esses sinais que eles confirmavam, eles ratificavam, eles eram o crivo de Deus na vida de Jesus, viu? Vamos lá, então isso aqui fala da identidade de Cristo, né? Deixa eu só, pronto, desativar aqui. Vamos lá. Então, identidade de Cristo através desses 7 milagres contados por João. A missão de Cristo também aparece no Evangelho de João, só que através de declarações. Eu acho bem interessante isso. Olha que coisa curiosa. Aqui também são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 declarações no Evangelho de João, ratificando, né, confirmando a missão de Jesus. Então, o primeiro está no capítulo 8, verso 58, tá? Quando Jesus diz assim, eu sou
Ó, o eu sou, esse é um termo que Deus, o Pai, usava lá no Antigo Testamento. Lembra de Moisés? Ah, Senhor, eu tenho que falar para Moisés lá quem é para Faraó, quem é o Deus que está, né, dando essa ordem aí. Ele diz que o eu sou te enviou. Então, esse eu sou só diz respeito a Deus, que é o autoexistente, o autossuficiente, enfim, entre outros significados, né? E nesse capítulo 8 é bem interessante, porque eu até quero ler com vocês aqui, ó, capítulo 8, vamos ler desde o verso 56, 8, vamos ler juntos aí? Willy, se tiver com a Bíblia aberta aí, meu irmão, pode pegar, viu? Capítulo 8, verso 56 a 58. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Jesus falando lá no público. E viu e alegrou-se. E aí disseram assim, os judeus, ainda não tem 50 anos e você viu Abraão? Olha o que Jesus disse, né? Abraão exultou para ver o meu dia e viu. E aí, como assim? Você não tem 50 anos, você viu Abraão? Abraão está 2000 anos lá para trás ou mais, né? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha que coisa interessante. Então, Jesus está falando aqui, ó, eu sou o autoexistente. Antes de Abraão. Você vê que coisa interessante? Então, essa é uma declaração falando da missão de Jesus. A segunda, está no capítulo 6, verso 35, quando ele disse assim, olha, o Moisés não deu o pão verdadeiro para vocês. Que vocês comiam aquele pão e morriam. O meu pai, ele dá o verdadeiro pão do céu, o pão da vida, que era ele mesmo. Ele disse, eu sou o pão da vida. Veja só, ele disse, eu sou o pão da vida, né? Que dá vida verdadeiramente ao homem, aquele que comer esse pão nunca morrerá. Capítulo 8, verso 12, outra declaração aqui, ó. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Então perceba, ó, sempre eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, né? Quem me segue não andará em trevas, mas terá a vida eterna. Capítulo 10, verso 7, ele disse, eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem, né? Eu sou a porta das ovelhas. Então olha que coisa interessante também que Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Capítulo 10 ainda, verso 11, ele deu outra declaração, eu sou o bom pastor. Coisa interessante, né? Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Capítulo 11, verso de número 25, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. Olha outra declaração falando da missão de Jesus, que é vir dar vida eterna ao homem. Capítulo 14, verso 6, eu acho muito interessante também esse texto aqui, que vai dizer, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, né? Aliás, ninguém vem ao Pai senão por mim. Estou até misturando o texto aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não disse ninguém vai ao Pai, porque qual é a ideia do caminho? Liga um ponto ao outro, né? Então o caminho você vai até um outro lugar. Mas Jesus não disse vocês vão ao Pai. Ele disse ninguém vem ao Pai, porque Ele e o Pai é um, né? E o último aqui no capítulo 15, verso 1, quando ele disse assim, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador, quem está em mim dá muito fruto. Coisa interessante. Então, as declarações de Jesus dizendo eu sou, eu sou, eu sou. Todas essas declarações mostram a missão de Jesus, que é salvar o homem, dar vida eterna ao homem, né? E por último, aqui a gente vê a natureza de Jesus, tá? A natureza de Jesus, também no Evangelho de João, né? Como nós falamos no começo, é o próprio Deus, né? Encarnado. Ele já falou isso no seu primeiro versículo, né? E vai falando ao longo do seu livro até o último capítulo, até o último versículo. A gente vê a natureza de Jesus aqui no Evangelho, a ressurreição corpórea de Jesus, né? Com o sinal supremo da sua divindade, ou da sua deidade, né? Outra palavra que a gente usa aqui. É prova máxima, tá? De que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Então, tanto o capítulo 20, que nós já lemos, né? Capítulo 20, verso 31, como 1 Coríntios capítulo 15, vai ensinar para nós sobre a ressurreição de Cristo. E essa ressurreição,
é a prova cabal de que o Cristo, de fato, era o enviado de Deus, era o Filho de Deus, era o próprio Deus que venceu a morte para dar vida eterna ao ser humano. Então a natureza de Cristo no Evangelho de João é mostrada com muita ênfase e principalmente também entre o que nós falamos até agora, né, é sobre a ressurreição, como é contado pelo João, né, com detalhes. No final ele aparece lá convidando inclusive Pedro para comer o churrasquinho de peixe, um favinho de mel. Eu vou experimentar qualquer dia esse negócio, deve ser bom, Jesus comeu, né? Não deve ser ruim não, né? E aí, Willis, será que é bom? Já comeu isso aí, meu irmão? Tu que é o homem do churrasco? Um peixinho assado é bom, né? Então, tá fechado o microfone, olha. Se quiser abrir, você consegue abrir aí, meu irmão, seu microfone, que eu fechei todo mundo aqui, aí, enfim. Mas aí o Evangelho de João, ele então dá essas ênfases aí, né? Não sei se vocês não estão conseguindo, mas talvez alguma coisa que travou aqui. Laísa, se você conseguir participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus